Bom, hoje é o dia da papelada. Pessoal, vamos começar pelo básico aqui para passar a ideia do melhor papel para as canetas tinteiro. Porque qual é o esquema aqui? Um bom papel para ser usado é um papel de superfície lisa e que contém algum tipo de revestimento em superfície. Esse é o ouro. O contrário é que é o problema. Um papel que tenha superfície áspera e sem revestimento é o pior para elas. Ele é bom para lápis, mas é péssimo para os tinteiros. Agora, qual o porquê disso? Porque todo papel que seja adequado para os tinteiros, ele precisa segurar a tinta que foi depositada na sua superfície por um tempo. Esse tempo é o tempo de cura ou de secagem que cada tinta possui, pois dessa forma ela realça e entrega suas principais características. Por isso que não adianta nada você gastar um dinheirão numa tinta premium e depois usar um papel chamequinho para escrever. Que dá, mas é um gasto de recurso e você não tem uma boa experiência na sua escrita. Agora, o que são os problemas que ocorrem caso você use papéis não adequados? Bom, basicamente são 4 problemas que eu apelidei de quarteto bronca, que são o feathering, sprit, ghost e bleed. Bem, trazendo para o nosso português e fazendo uma tradução para as canetas tinteiros, o feathering é um problema que ocorre quando a tinta adentra pelos caminhos da fibra do papel, o que causa uma distorção na escrita parecida com pelinhos. Parece que a sua letra fica peludinha. Aí ela dá meio que esses aspectos aqui com ramos no traçado da tinta. O sprit dá para traduzir literalmente como espalhamento, porque de fato é o que ocorre. Ele é parecido com o feathering, porém o espalhamento da tinta é uniforme para todos os lados, o que faz com que o traçado da sua escrita aumente o volume. E aproveitando o material aqui, tá? A gente tem aqui o chamado ghost, que é a escrita fantasma, que é quando você consegue ler o que está escrito aqui, que foi feito no verso da folha, tá? Quando a sua escrita dá um sombreamento, por assim dizer, no outro lado da folha. E aqui dá para notar que tem tinta que passou para a parte de trás, né? Esse é o chamado bleed, que é o sangramento, quando a tinta transpassa a página e vaza para o outro lado ou para outras páginas. Agora, claro, nós podemos compensar alguns problemas que ocorrem nesses papéis mais comuns, com o uso de canetas de ponta fina e que tem um alimentador mais retido no fluxo de tinta e usando tintas mais secas. Aqui eu tenho um exemplo disso. Esse aqui é o papel chamequinho de gramatura 75. Fazendo um parênteses aqui rapidão. Gramatura não quer dizer muita coisa para papel bom, tá, pessoal? Já vi muitas pessoas recomendando papéis de alta gramatura, mas não é bem assim que a brincadeira funciona, tá? Ok, quanto maior a gramatura do papel, mais difícil será de você ter escrita fantasma, por exemplo. Mas isso não impede o feathering e o sprit. O que vai impedir de fato esses problemas é o revestimento em superfície no papel. É isso, esqueça a gramatura. Procure por papéis de superfície lisa. Pois bem, voltando para cá. Aqui eu escrevi com cada caneta e tem uns comportamentos diferentes. A princípio, esse aqui é o papel chamequinho e a Prep mandou muito bem aqui. Tá? Isso aqui não é um papel ideal para caneta de tinteiro, mas a Prep aqui tem pouca distorção. Tá? Seguido pela Pilot Kakuno de ponta fina, já começa a ter alguns probleminhas. E as canetas de ponta média aí já começa a pegar mais pesado. Até que aqui atrás... a escrita fantasma já apresenta um pouco de traçado e tirando a PrEP, todas as outras apresentaram o sangramento. Fazendo um ranking dos papéis que tenho aqui, temos... antes disso deixa eu explicar o esquema que fiz, tá? Bom, as siglas representam o quarteto bronca, né? F de feathering, S de sprit, G de ghost e o B de bleed. Grama é a gramatura do papel. E aqui no cifrãozinho é o preço médio, tá? Por folha que você geralmente vai encontrar esses papéis. Lembrando que aqui eu usei a Pilot Kakuno de ponta média, tá? Essa daqui que é uma caneta bem generosa no fluxo de tinta, então ela joga bastante tinta no papel. E a tinta de teste foi a Hiroshizuku Asagal, que é bem fluida e bem lubrificada. Ok, joguei pesado, mas se o papel é bom, ele tem que aguentar a pancada, né? E se não for, vai apresentar os pepinos. E aqui nas notas é o seguinte, a nota vai de 0 a 10, sendo que aqui é o contrário, né? 0 seria bom e 10 seria horrível, porque isso aqui é medida de deformação. Então, quanto maior o valor, mais problemas você tem. Joia? Então, começando pelos papéis que não indico.
O primeiro é o chamequinho, né? A única coisa que ele ganha dos demais papéis é o preço, que uma folha custa em média 7 centavos, mas nos demais itens tem os valores de distorções elevados, tá? Não é um papel para você ter uma boa experiência na escrita, infelizmente. Outro papel que tenho aqui, que muita gente indica e eu não curti muito, foi o papel colchê. Esse aqui no caso é a versão brilho, mas tem a fosca também e dá na mesma, tá? Apesar de não ter feathering e praticamente nulo no sombreamento, os níveis de spread nesse papel são absurdos, tá? O traçado aumenta de um jeito que altera o tamanho da sua pena. Fora o preço, é o segundo papel mais caro que tem. Sem contar que ele tem outro problema, né? Quando você for escrever nesse papel, o ideal é usar uma pena extra fina, né? No máximo uma fina para compensar esse problema de espalhamento. E você também vai precisar de um outro papel por cima dele, tá? Para evitar o contato direto do seu punho e do braço com o restante da folha. Por que isso? Porque se você não fizer isso, quando você chegar na parte da folha onde a sua mão ou braço estava apoiado, a caneta não vai escrever. A umidade da sua transpiração passa para o papel e quando a caneta entrar em contato com ela, a tinta não vai ser depositada. Tá? Que função, né, velho? E por fim, o Tracing Pad. Esse é um papel para elaboração de croquis, desenho técnico. O pessoal da engenharia e arquitetura usa muito ele. Tem um certo revestimento, apresenta índices melhores, né, que o chamequinho, pelo menos no quesito de feathering, mas sangra demais. E tem um preço mediano. Dá para utilizá-lo tranquilamente com canetas mais secas e de ponta fina, mas pelo preço que se paga não vale a pena. Bom, entrando agora no pódio. A minha medalha de bronze vai para o papel Chamex 90 da Massa. Ele é o segundo papel mais barato. É muito fácil de você encontrar em qualquer papelaria, livraria, loja de informática. Tá? E apresenta os melhores índices dentro desse aspecto de papel comum barato. Né? Só que tem um leve detalhezinho aqui, tá? Esse papel ele tem um lado que é revestido, tá? E o outro lado ele é poroso. Aí esses índices que aparecem aqui é do lado revestido, do outro lado isso aqui duplica. O nível de distorção é o dobro. Mas eu uso esse papel principalmente para rascunho e escrevo dos dois lados de boas. Claro, se você quiser fazer um bloquinho de anotações com ele e escrever bem, tá? Então foque só no lado que tem o revestimento. Seguindo, a medalha de prata vai para o papel Opaline. Tá? Ele é um papel ideal para impressoras, tem uma boa cobertura de superfície nos dois lados da folha e ele manda muito bem nos índices, superando até o Rhodia. Tá? Sem contar que sai mais barato. Só deixei ele em segundo lugar porque notei que ele não realça muito bem as cores das tintas, tá? Como o Rhodia. Mas se você quiser um papel tão bom quanto um oficial, por assim dizer, né? E não se importar muito em realçar todas as propriedades que sua tinta possui, bem, aí ele manda muito bem. E a medalha de ouro fica com o papel da Rhodia. Tá? Infelizmente é o papel mais caro, porém é o que de fato temos de uso específico para as canetas tinteiro. Tá? E a Rhodia tem vários modelos de blocos, cadernos, cadernetas, folhas avulso, com pauta, sem pauta, quadriculado, pontilhado, enfim, é um estilo de papel a granel. E fora isso tem os papéis, né? Os que tenho e testei foram esses. Se o amigo tiver a indicação de um papel que achou bom, pode compartilhar aí nos comentários conosco. Minha indicação é a mesma lá do primeiro vídeo, né? Para um mínimo de uma boa experiência com essas canetas, né? Vá com a Platinum Prep, tintas da Pelican Série 4001 e papel Chamex 90. Né? Agora, se você quiser um up, né, de entrar de cabeça nesse hobby, eu indicaria, né, as canetas da Kakuno, tintas mid-range. Né? A que eu indicaria da Waterman, mas vi muita gente falando bem tanto da Parker Quink como também da Lamy, e o papel da Rhodia. Acredito que para esse vídeo era isso. Um abraço e falou!